também. Hoje, é que, mãe, é que você não tem duas caixas de jogo? Eu tenho, filho, mas por enquanto você vai poder brincar com aquela, porque não dá para eu pegar mais, ó, já começou. Bom dia, Su. A tia Su. É que sabe, mãe? Oi. É que eu tô procurando outros jogos, eles não estão naquela caixa. Ó, leva esse também. Oi, bom dia. Só estou copiando os links. Mãe. Agora eu não consigo. Pede ajuda pro seu pai para ele pegar. É aquela azul? É. Bom dia, Patrícia, Su. Oi, Bernardo. Ele quer uma caixa de jogos para eu pegar para ele. Eu já peguei uma, agora eu falei para ele, fala, Li, aquela, quem fala que é, como diz. Bom dia, Denise. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda. Várias meninas já estão chegando, né? Para o nosso encontro, que começou semana passada. Oi, Bernardo, fala um oi para a tia Karina. Fala oi. Fala, amor. Fala oi. Tudo bem? Tem. Vai lá pegar. Hoje vai ser bem interativo por aqui. Isso mesmo. Nós começamos essa conversa semana passada e despertou muito o interesse das nossas professoras, dos nossos professores e das nossas atendentes. Nós temos várias participando aqui. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Por isso que é a parte 2, né? Quem está acompanhando, né, o título da nossa fala. Várias professoras já chegaram, elas têm sido muito pontuais, Denise. Patrícia, bom dia. Elisete, seja bem-vinda. Amanhã a gente se encontra novamente. Paula, bom dia. Gisele, bom dia, Lu, meninas. A Vanderluce, Milena, Taislaine, lá da Emília Nilaraia, né? Sejam todas bem-vindas. Tá bom. Nós temos um conteúdo para continuar que fala sobre a interação e a brincadeira. É um assunto importante e que é do interesse de todos vocês. Então, a nossa supervisora Denise Rocha vai continuar a fala, a D. É supervisora de ensino na nossa rede municipal, aqui na cidade de Lins, e professora no Unisalesiano, em matérias ligadas, né, à prática de docência na educação infantil, além de mestre e doutora em educação pela Unesp, no campus de Marília. D, seja muito bem-vinda, temos diretores presentes aqui, um beijo para a Rô. Isso é muito importante, Jéssica, estou vendo aqui. Isso, Jéssiquinha. É fundamental a participação, né, de todos, né? Então, muito bom dia a todos os educadores, bom dia aos professores, convidados, né? Parabéns aos diretores que estão aí também acompanhando, né? Para que aconteça esse diálogo efetivo dentro da escola, né? Acerca desse brincar. Então, eu tenho aqui, eu vou só falar de novo, filho. Tá bom? Um auxiliar. Eu tenho um auxiliar aqui. Não se preocupa, Dê. Ele não atrapalha em nada. Ele está reconhecendo a tia Eliandra na tela, é isso. Manda um beijo para ela, Bernardo. Ela tá te vendo. Fala oi. Fala oi. Oi, tia Eliandra. Fala oi, pessoal. Qual é? Aqui, olha aqui na câmera. Mas qual é? Aqui, filho. A tia Eliandra. Aqui, ó. Tá bom? Qual é?
É aqui, ó, o rostinho dela. Pronto, agora a mamãe precisa da sua colaboração, tá bom? Bem, Karina, eu quero só relembrar um pouquinho, né, que passaram alguns dias e eu fiz várias problematizações, né, como é que as famílias encaram esse brincar e como nós, educadores, também encaramos, né? Que argumentos temos, o que sabemos sobre o brincar, nós não podemos ficar, né, no raso, nessa argumentação sem fundamentação. Então, quando nós somos questionados sobre a questão do brincar, mais do que os argumentos legais que temos, né, pela legislação, pela resolução 5, pelo próprio currículo da BNCC, nós temos também a questão do arcabouço, eu falo, né, da fundamentação teórica sobre desenvolvimento infantil, que é necessária, que a gente domine, tá? Que a gente saiba, porque aí a gente pode fazer um brincar com mais qualidade, um brincar que vá favorecer muito mais o desenvolvimento das crianças em todos os aspectos, né? Lembrando, eu só estou recapitulando, o brincar e o interagir são eixos estruturantes do currículo da infância, tá? E devem dialogar com todos os direitos, né, que o novo currículo apresenta e com as áreas de conhecimento aí que agora nós chamamos também das experiências, ao invés das áreas, as experiências, os campos de experiência. E hoje eu trouxe para dialogar um pouquinho com a gente a respeito dos teóricos que fundamentam, né? E aí, assim, era uma triste decisão e, ao mesmo tempo, feliz decisão, e eu vou justificar, porque a gente tem muita gente falando sobre o brincar, sobre as possibilidades, sobre, né, vamos dizer aqui, tudo que ele favorece, e a gente também tem diversas fontes teóricas para justificar isso. E aí eu disse, eu poderia estar pincelando muito de tudo um pouco, mas eu vou direcionar para alguns, tá? Então, a minha base teórica, que eu falo, a teoria, ela serve para a gente ler melhor a prática. Então, as teorias devem nos embasar para responder essas questões do dia a dia. Então, eu trago aqui um pouquinho de Piaget e alguns estudiosos dentro da linha piagetiana e outros do brincar, mas fazendo um recorte, que é infinito aí o número de estudiosos que trazem contribuições para a gente pensar o brincar, tá? Então, nós vamos dando... É importante, para as meninas, muitas das vezes fazem comentários do tipo, mas são muitas teorias, né? São leituras muito densas, mas é a teoria que embasa a nossa prática. A partir de uma teoria que eu domino e que eu tenho plena convicção de que aquela é a teoria que se adequa ao meu público, à faixa etária com que eu trabalho, eu consigo desenvolver o meu projeto pedagógico. E Exatamente. Tanto você, quanto eu, quanto o grupo de gestores da nossa rede, sempre se dispôs a oferecer livros, material de leitura. Quantos livros você tem na mão dessas meninas, a gente nem sabe mais, né? E hoje, né, Karina, eu falo, existe uma infinidade de possibilidades de recurso pela internet, material em PDF, as bibliotecas das universidades estão digitalizadas, né, tem muita coisa boa disponível. A gente vai ter que fazer um recorte, selecionar e encarar, não é isso que eu quero aprender, isso vai me ajudar, né, mas ninguém aprende por osmose, a gente precisa de disciplina, a gente precisa sentar, ler, né, para fazer cada vez melhor, tá bom? Então, vamos pensar. E assim, ó, dizer que a gente precisa dessa fundamentação para argumentar, né, essas falácias aí dos pais que também não têm a obrigação de compreender por que é bom ou não é bom, né, porque eles também falam algumas coisas, né, do senso comum. Agora, a gente tem que superar isso enquanto educador. Então, vamos lá.
E aí eu trouxe, como eu disse, algumas contribuições, a minha própria formação é mais forte nisso, mas enxergo possibilidades imensas da área da psicanálise, da área sociohistórica, né? Mas eu vou trazer um pouquinho mais de Piaget, tá bom? Então, a gente vai passando os slides, eu vou comentando, se tiver alguma orientação. Oi, filho. Só um minutinho, tá bom? Só um minutinho. Leider, o Bernardo, hoje, ele quer dividir comigo a atenção. São a vida como ela é, o trabalho remoto do professor, tá bom? Então... Você não se sinta sozinha, nós temos várias colegas nessa situação, gravando vídeos, gravando videoaulas, todos nós estamos aprendendo a trabalhar nesse sistema. Então, não se sinta sozinha. Não, eu não me sinto. As meninas aqui estão com você. Exatamente, estamos juntos, né, meninas? Isso. Então, a ideia do brincar é só para colocar, a gente... Para começo de conversa, quando a gente fala do brincar, fica essa tendência de querer definir o que é jogo, o que é brincadeira, o que é... Então, assim, a Kishimoto, eu acho que é uma das estudiosas que mais contribuem para esse olhar. Mas eu vou pegar e vou caminhar alguma coisa com vocês neste sentido. Ó, jogo. O jogo tem regras explícitas, né? Não necessariamente precisa ser só de tabuleiro, mas tem regras explícitas que podem sim ser mudadas, e essa é a função, né, da nossa mente com as crianças, né, de conseguir também obedecer às regras, mas transpor regras, criar novas regras na hora da brincadeira, né? Pensar o brinquedo como esse objeto, né, que ele pode determinar algumas ações, mas ele não determina tudo, porque a criança recria, né? Então eu dou um carrinho e falo para ela, é um carrinho, ela transforma em celular e tudo mais. Então essa ideia de brinquedo como um objeto que se usa para brincar, tá? E a brincadeira, vou pensar nessa ação que a criança desempenha durante, né, esse fazer, tá bom? Então, só para a gente pensar um pouquinho, e aí vamos lá. Dos teóricos que eu trago aqui, como eu já anunciei, eu vou trazer Piaget, tá? Vou falar brevemente. Então, o Piaget, ele não se debruçou em falar, não, agora eu vou estudar sobre os jogos, sobre, né? A teoria de Piaget, que é a epistemologia genética, ela estava preocupada, né, em investigar como é que o sujeito constrói o conhecimento, né? É a origem desse conhecimento e como ele se desenvolve, tá? Mas o que a gente traz dessa teoria para nós na sala de aula é principalmente aquilo que ele vai dizer, olha, todo conhecimento é construído pela interação. Não basta só o meio oferecer se o sujeito não agir. Quer dizer, nem vou direcionar tudo como educadora e nem vou acreditar que esse brincar vai aflorar sozinho, né, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma provocação. Então, esse símbolo da teoria, sujeito, objeto, essa flecha que tem os dois sentidos, é a ideia mesmo da interação do sujeito sobre o meio sobre o sujeito, né? E a primeira forma que o Piaget apresentou quando ele foi falar de brincadeiras, mas é que ele utilizou um jogo para explicar como é que o sujeito desenvolvia regras, né? Pensava as regras, evoluía, né? Da heteronomia, que é essa não pensar nas regras para uma autonomia, né? Moral. Então, o que ele faz? Ele aproveita um jogo, ele usa o jogo de bolinha de gude, e ele percebe, né, nas crianças pequenas até os adolescentes, que existem variações da forma como as crianças brincam, tá? Mas pensando aí do ponto de vista das regras, né? E aí,
a gente traz esse olhar de Piaget, foi lá em 1932, quando ele faz esse... Oi? Eu tenho uma pergunta a respeito do slide anterior, quando a gente fala do sujeito-objeto, principalmente para as famílias, que às vezes, e professores também, às vezes nós temos a ilusão de que encher o quarto de brinquedos e colocar a criança no meio desses brinquedos vai resolver a situação e ela vai evoluir. Então, isso que você falou é essencial para as famílias nesse momento, né? Uma lata de Toddy vazia pode fazer mais efeito do que um castelo da Barbie ou uma pista da Hot Wheels, porque o que importa é a interação. Exatamente, duas coisas. Só para, em termos de teoria, eu coloco o símbolo de Piaget, o O, tá? Significa o meio, tá? Só para entender. O objeto é tudo aquilo que não é o sujeito. E essa interação que a Karina fala é extremamente importante. E eu vou abordar isso lá na frente, quando eu falar, né, da importância da natureza, do brincando não estruturado, mas exatamente, né? Eu preciso que a criança perceba as ações desse objeto, e na interação de uma criança maior, ou de um da mesma idade, ou de um adulto, que ela vai, né, se interessar, tá? Então, vamos lá. E aí ele percebeu que existia aí, né, essa diversidade da forma da criança brincar. O jogo motor, ele fala, olha, individual, em que a criança explora sozinha, né, os objetos, ele dava a burquinha, ela enfiava a burquinha no buraco, ela mexia parecendo que era uma panela de comidinha, né? O jogo egocêntrico, que ele percebia que a criança, né, imitava algumas regras, mas ainda pensando muito nela, ela não era capaz de pensar o outro, a regra do jogo. O início da cooperação ali, que ele chamou de cooperação incipiente, lá com 7, 8 anos, e lá no final ele percebeu, lá com 11, 12 anos, que as crianças de fato conseguem compreender as regras, são capazes de criar regras, respeitando, sim, os direitos e os deveres, né? Então, pode... e aí eu só coloquei, eu falei de uma forma rápida, tá? Mas para a gente entender por que a gente fala, e tá tão ligado com aquilo que o Piaget explicou sobre desenvolvimento infantil, né? O primeiro estágio de desenvolvimento, sensório-motor, né, se relaciona com a forma como ela brinca, né? A criança está mais preocupada em explorar, em manipular, né? Ela não tem noção de regras aí, no sentido, ela não vê uma funcionalidade para as regras, né? E aí, mas assim, como é importante essa primeira fase da exploração. Se não houver essa exploração, em que a criança vai perceber as propriedades, vai sentir, vai se perceber nesse processo, né? Não há evolução para depois. Esse segundo momento das regras, ele chamou que as crianças enxergavam aí esse brincar, mas como um brincar egocêntrico, né? Elas imitam, elas veem o outro e imitam, mas assim, existe aí uma tendência pela própria característica da criança de ser egocêntrica, tá? E entendendo que egocentrismo não tem a ver com egoísmo, né, mas é uma forma de estrutura de pensamento ainda que a criança não consegue ver a ação do outro, ela vê o mundo através dos seus olhos, tá? Ela não coordena tudo que está acontecendo ainda por vamos dizer, uma limitação, entre aspas, mas pelo próprio desenvolvimento cognitivo da criança, tá? Então, ele percebia que existia aí um brincar egocêntrico. A próxima etapa, ele chama, olha, lá com 7, 8 anos, a criança começa a dar valor mais certo às regras, tá?
e que essas regras servem para mim, servem para o outro, e que é possível o início de negociação, algo que é muito mais difícil para a criança pensar no estágio anterior, né, do desenvolvimento, tá? E ele fala que, ao mesmo tempo que ela pensa nas regras coletivas, também surge aí uma atitude mais competitiva nessa forma de brincar, tá? E a última fase, lembrando que ele usou esse jogo para pensar nível de autonomia do sujeito, compreensão de regras, tá? O Piaget, ele não ficou se debruçando em estudar só sobre as brincadeiras e os jogos, ele tinha outro foco, mas a gente bebe de todo esse conhecimento para pensar como é que a gente leva isso para a sala de aula, né? E por último, como eu disse, a criança já tem aí um pensamento mais abstrato, tá? E consegue compreender, né? Já tem o pensamento operatório, né? Ela tem essa capacidade de antecipar o olhar do outro, ela joga por ela e pensa nas jogadas do outro, e isso a gente vai ver como é importante que a gente traga para as crianças pequenas também os jogos de regras, porque ela, né, desestabiliza aí, né, esse processo de achar que o mundo é só da forma como eu enxergo, tá? E aí, então, só vamos fechar aqui algumas questões. Ó, o Piaget valoriza demais a ação da criança, tá? Então, de nada vale um mundo de coisas, né, um excesso de diretivismo do educador se não houver, né, a ação da criança, tá? Ele valoriza a questão dos jogos de regras como uma forma da criança pensar na ação do outro, ele antecipa, ele planeja, né? É capaz de pensar o que o outro está pensando, né? E desenvolve esse sentimento de cooperação. O que é cooperar para o Piaget? Né? É operar junto. Então, quando eu parto e considero os vários pontos de vista dentro de uma relação, tá? E aí, gente, pode fazer pergunta também, né? Que se eu estou sendo muito teórica aí, mas, enfim, lembrando que toda a teoria de Piaget, quando ele explica que a gente se apropria dos conhecimentos, ele usa a expressão, a gente constrói os conhecimentos pela assimilação, né? Em que eu uso aquilo que eu tenho para, vamos dizer, me apropriar de um novo conhecimento, eu modifico os conhecimentos que eu tenho pelo processo de acomodação. Eu vou pincelar, mas assim, ó, só para entender, isso está acontecendo o tempo todo. Tudo que o Piaget fala sobre desenvolvimento infantil, no brincar, está acontecendo esse processo o tempo todo, de assimilação, de acomodação, tá? E que precisa ter alguns desafios nesse brincar. Se eu brinco todo dia do mesmo jeito, com o mesmo material, né? Embora é necessária a repetição do brincar, mas assim, não sempre por um grande período da mesma forma. Por isso que é importante os professores organizarem os espaços, os brinquedos, os tempos, para ver sempre desafios, tá? E aí, oi? Com relação a esse período específico que nós estamos, e a elaboração das planilhas de atividades, como organizar esse ir e vir de saberes? Porque as minhas professoras, elas têm tido uma angústia de sempre criar novas atividades, sempre pensar em novas estratégias, pesquisando muito. As nossas professoras da nossa rede têm se esforçado, têm pesquisado Sim. muito, mas não têm tido esse ir e vir, porque elas não estão repetindo atividades. Não, então, como a gente poderia, com que frequência, retomar aquela determinada atividade? Porque não é fazendo bolinha de sabão uma única vez que a criança vai desenvolver a habilidade para isso. Então, com que frequência esse ir e vir do brincar deve aparecer nas nossas planilhas? Bem, eu acho que não existem, assim, receitas prontas, né? Qual a quantidade, mas, assim, a criança precisa frequentar por um tempo, né? Eu falo, por exemplo, quando eu vou trabalhar um poema com a criança,
pelo menos 2 semanas para que a criança ouça várias vezes. Quando a gente vai trabalhar a história, 1 semana, a criança ouvindo novamente, ela dá novos significados, né? É uma brincadeira, principalmente se for uma brincadeira de regras, ela precisa com muitas frequências para se apropriar dessa brincadeira, né? Então, eu posso sim repetir essa brincadeira, né? Por várias vezes, durante 2 semanas, depois lá na frente eu posso retomar, quer dizer, eu estou repertoriando essa criança, mas é isso que você falou, ninguém aprende fazendo uma única vez, né? Eu falo que às vezes as pessoas acham que a ideia da repetição, ela é ruim, porque ela é tradicional. Depende, a gente precisa olhar para por que viés que a gente está falando da repetição. A repetição mecânica, sem a ação da criança, ela é ruim. A repetição, para que eu, né, me aproprie dos objetos, das formas, dos conteúdos e tudo mais, ela é positiva, né? Mas eu penso que é possível, sim, e eu volto, né? Eu brinquei essa semana umas 2 vezes, lá na frente eu posso voltar nessa brincadeira associada a algo que desafie de uma forma diferente, né? Vamos lá. E aí, gente, o Piaget, ele vai, num outro momento, falar também de jogos. Isso foi lá, né, a primeira vez que ele usa para falar da autonomia. Num segundo momento, ele vai, por esse livro, A Formação do Símbolo na Criança, ele fala, olha, os jogos, eles podem ser estruturados de 3 formas, né? O jogo do exercício, o jogo simbólico e os jogos de regras. E é muito fácil para a gente pensar, enquanto educador, quando a gente consegue associar isso pelo que aquilo que a gente já conhece também das crianças, as possibilidades. Ó, então, aqui eu tenho um bebezinho, está manipulando, né? E eu estou pensando aqui nas crianças da faixa etária que a gente trabalha. O bebê, então, o jogo do exercício, essa repetição, esse fazer muitas vezes, esse, né, manipular, rolar, sentir. Então, são as sensações e o movimento que ajuda nesse jogo do exercício. A criança, depois, aí, o jogo simbólico é o faz de conta, né? É o faz de conta, em que eu vou imaginar, em que eu vou criar situações para me apropriar desse mundo real, tá? E depois, por último, ele fala os jogos de regras. Entender também que a gente, enquanto adulto, a gente faz todos esses jogos também, tá? E aí, quando ele fala desses 3 tipos de estruturação, então, se você está lá num churrasco, numa piscina e tem lá um tobogã, né? Aquele adulto que vai, repete e pula na piscina toda hora, ele está fazendo o jogo do exercício. Quando a gente vai para um parque balançar e fica balançando, a gente está fazendo essa repetição motora, né? É o jogo do exercício, tá? Então, mas se a gente pensa em fases de desenvolvimento, a gente associa muito esse primeiro momento do berçário, do maternal, ao jogo do exercício, né? As crianças precisam repetir as ações, explorar, né, os brinquedos, né, sentir os cheiros, as cores, então essa ideia da repetição e da ação motora sobre os objetos. E aí, a gente coloca também que, neste primeiro momento, ainda não tem muita intervenção de símbolos nem de regras para a criança, tá vendo? É muito parecido com o que ele falou lá no jogo das bolinhas de gude, tá? A ideia é o prazer funcional, o prazer do fazer, tá bom? Então, ele ocorre aí nessa primeira infância, mas é o que eu falei, a gente brinca, até enquanto adultos a gente também ainda exercita isso. Aí vem a segunda parte da estruturação, que ele chama uma segunda forma de estruturar, que é os jogos simbólicos, né? Eu coloquei uma cena aqui, um garotinho tem uma vasilha, não dá para ver muito bem, de água, que é o lavacar. Então, ele está brincando com seus objetos aí na lama, com seus carrinhos. Então, ele é o cara que vai lavar os carros, então ele está aí simulando a vida real. Mas por que acontece esse processo?
Antes, quando a gente é bebê, a gente ainda não tem a função simbólica adquirida, né? A partir do momento que a gente ganha essa capacidade de representar, né, a gente consegue diferenciar aquilo que é real e aquilo que eu posso construir com o meu significado, tá? Então, as brincadeiras do faz de conta, né, que a gente deixa disponível diversos materiais para as crianças, sou rei, sou pirata, sou cozinheiro, tá? E aí eu tenho também, pensando que nessa fase que a gente ganha essa função simbólica lá para o final, né, do sensório motor, a gente ganha essa capacidade de imaginar, de pensar, pega um cabo de vassoura e sai galopando que é um cavalo, né? Põe uma boneca no meio da barriga e fala que eu estou ganhando neném. Então, a criança está ali, né, vendo tudo que esse mundo oferece e representando os papéis, tá? Lembrando que o jogo simbólico, ele é livre. A criança que vai dar o tom das regras, né? E lembrando também que é tão importante esse jogo simbólico para a fase egocêntrica que ela se encontra, né? Que ela começa, tem muitas trocas nessa brincadeira simbólica, né? Ela tem a chance de ver o comportamento do outro, né? Ela elabora, não, agora você é a mamãe, você é o papai, então ela começa a entrar nessa questão das regras também, tá? E por último, a gente tem aí, antes disso, eu coloquei uma expressão do Lino de Macedo, né? Pode voltar, tá? É aquele outro. Vai para frente, isso. Ó. Quando brincam de casinha, as crianças vivem a experiência de reconstruir o cotidiano da vida. Graças a isso, elas podem suportar ou compreender que os tempos que a mãe, por exemplo, fica longe delas. Representar, mesmo num contexto de faz de conta, supõe envolvimento. O representado não está aqui fisicamente, mas simbolicamente sim. Eu quis trazer, para mim, eu tenho uma grande admiração pelo professor Lino de Macedo, que é um nome forte de estudos piagetianos no Brasil, e ele é um estudioso dos jogos e das brincadeiras, então tem coisas muito boas que a gente pode beber. E olha assim, ele já está trazendo uma dimensão do conforto, do acalento para a criança, que é simbolizar. Então, por isso que a gente fala da importância, as meninas falam da literatura, desse lúdico, é uma forma de reestruturar aquilo que está pegando em mim. Quando as crianças brincam, né, de determinadas coisas, por isso que nós, educadores, precisamos estar atentos para perceber o que ela está representando ali, o que ela está querendo, né, dizer ou tentando elaborar, tá? Então, esse brincar simbólico é essencial. E o brincar simbólico envolve a escuta ativa. Exatamente. Tanto do docente, quanto do atendente de atividades infantis, quanto do tutor, quanto da merendeira que pode estar ali passeando pelo corredor e ver a criança com uma tampinha de caneta ali brincando sobre a mesa, e agora dos pais, né? Exatamente. Que precisam ouvir o que a criança está. Ela só está batendo panela. Não, ela não está só batendo panela. Ela está sendo desafiada por aquele objeto e ela está dando um significado àquilo tudo, né? Para você pode ser um bater panela, para ela pode ser, olha, é o sino da igreja que está tocando, que o príncipe vai vir e tudo mais. Então, assim, antes da gente nomear ou julgar essa ação, a gente ouve e pergunta para a criança o que ela está fazendo, né? Ou então só observa, só se conecta com o olhar, né? Sem muitas intervenções o tempo todo. Pode passar, tá? Então, aí, por último, os jogos de regras, né? Que é a última forma que ele estrutura a forma dos jogos e, de certa forma, coincide também um pouco com os níveis de desenvolvimento, né? Fala, olha, uma criança vai entender completamente as regras, vocês viram lá, pelo Piaget, lá com 11, 12 anos. Mas não significa que a gente já não vai apresentar.
a Constance Camille, eu coloco depois aí para vocês, porque está aí nos slides, ela é uma defensora que a gente deve começar essas brincadeiras de regras com 4, 5 anos, para que a criança saia, né, ajude, não é que saia, tá? É parte do desenvolvimento, mas ela já construa olhares e possibilidades da ação do outro, de se descentrar, tá? É uma forma de brincar em que a gente consegue enxergar a minha ação e a ação do outro, né? Mas, assim, isso depende de vários pontos do desenvolvimento da criança, mas que a gente já começa a trazer na educação infantil, e isso é fundamental para o desenvolvimento, tá? Lembrando, gente, que nós, pode deixar esse slide, tá? Nós, adultos, quando nós vamos brincar, nós também temos um momento do brincar do exercício, do brincar das regras, do brincar simbólico, que isso tudo é uma forma de classificar os jogos. E aí, tem alguns autores que colocam os jogos de construção. O Piaget ele não define como uma fase, né, é a fase X, ou ele não é dentro da sua fundamentação teórica, mas ele fala que esses jogos de construção, eles estão dentro dessa ideia do jogo simbólico, porque eu sou capaz de criar coisas a partir, né, de objetos, tá? E também faço aí processos de imitação. Só lembrar que isso que esses jogos são muito, vamos dizer, frequentes dentro da escola, né? Mas entender que é uma categoria que o Piaget considera, mas entre a teoria mesmo, ele vai falar desses 3: exercício, simbólico e regras. Tá bom? Denise, nestes jogos de construção e nessa outra perspectiva, nós não estamos trabalhando com múltiplos filósofos e pesquisadores, mas os jogos montessorianos entrariam nessa categoria? Então, eu vou ser bem sincera, eu acho que é preciso analisar. Eu acredito até que sim, né? Vou pensar aqui nos blocos lógicos, nas letras móveis que ela defende e tudo mais, mas, assim, para a gente afirmar, é preciso mais aprofundamento. Mas, assim, ele vai entrar na escola, esses jogos de construção, com uma força muito grande, né? Então, os pais, da perspectiva dos pais e de professores, eles acham que, em geral, eles acham que esses são só os melhores, né? Mas a gente precisa pensar. Todos eles têm a sua contribuição, né? Inclusive, assim, os objetos que levam à brincadeira simbólica são fundamentais. E aí, só para vocês entenderem, eu achei que pode ajudar a gente a gravar um pouquinho, existe uma pesquisadora chamada Denise Garon, que fez um protocolo para classificação de jogos, e até as empresas que fazem jogos, ou os estudiosos, né, ela chamou de ESAR, para a gente não esquecer, ó, o exercício, o E, o S, o simbólico. Aí ela chama de acoplagem, que seria o de construção, por isso que eu quis trazer esse olhar do Piaget sobre a construção, e a R de regras, tá? Então, para a gente, quando tiver, quais são mesmo, né? Lembra da sigla aí, o ESAR. E aí, na continuidade, eu trago um pouquinho que eu falei, que pode ajudar a gente a pensar essa forma de brincar com qualidade. Nós já tivemos a honra de ter o professor Lino de Macedo falando aqui, as professoras talvez estão na rede há mais tempo, né? Ele veio falar, foi lá no IAL, anos atrás, é uma pessoa extremamente humilde, comprometida com a sua pesquisa, com o seu fazer, né? E ele fala uma coisa que eu destaquei, né? Que as crianças, né? O jogar e o brincar, né, são modos de aprender e se desenvolver, e que não importa que não saibam disso, né, as crianças, do ponto de vista da criança, não adianta você falar, joga, porque brinca com isso, olha, isso ensina isso, não, a criança não quer saber, ela quer ter prazer,
naquilo que ela faz. Mas do ponto de vista de nós, educadores, nós precisamos, né, saber para onde vamos, de que forma vamos, como vamos, tá? E aí ele fala, elas vivem, essas experiências do brincar são fundamentais, tá? Fundamentais. Pode passar o outro slide, né? Ele fala, né, que existe aí uma relação de afeto perceptivo, algo que a criança entra de cabeça, né? Algo que agrada tanto o corpo, tocar, o sentido, cheirar, mas também ao pensamento. E ele fala que o brincar, né, assim como a arte, é um jeito que a gente tem de suportar essa vida real, né? Então ele fala, até o medo e a dor ficam suportáveis, interessantes, porque fazem sentido. Então, por isso, olha só, aquilo que a gente está falando da repetição, é possível, é preciso tratar como uma experiência que pede a repetição. Principalmente as brincadeiras simbólicas, né, em que a criança coloca muito dela nesse processo, tá? E aí, ó, graças a isso, aprendemos a identificar informações ou qualidade nas coisas em nós mesmos. Então, quando a criança está brincando, ela está, vamos dizer, também quase que um exercício de metacognição, conhecendo o que ela conhece, né, percebendo o que é mais desafiador, né, sentindo o que é mais agradável, o que não é tão agradável, tá? Aqui eu coloquei que a Lu, estou vendo aqui, a Lu fala que usa as panelas. Eu também dei livre acesso para o Bernardo, a minha pia, nesse momento que ele se interessava tanto, como é encantador, né? Um brinquedo não estruturado, como é encantador para as crianças. Na sequência... Só um comentário, Dê, que você falou da arte, eu preciso fazer alguma referência ao universo literário. O brincar na obra O Menino do Pijama Listrado, ele é o que sustenta a relação entre os dois, as duas crianças. Essa cena é lindíssima, né? No brincar é que toda a narrativa se desenvolve através disso. Então, brincando, ele suporta, né, todo o sofrimento do Holocausto e do campo de concentração onde ele vive. Uma história belíssima e que traz para o universo literário essa questão da fantasia e que eu já falei para vocês, a gente precisa retomar, eu falei, a Dani também já falou, do efabular, da necessidade que o humano tem de imaginar, e a brincadeira entra dentro disso. Karina, só colocando também, fazendo um link, 2 filmes lindíssimos, né? Porque eu não li a obra, mas eu assisti ao filme do Menino do Pijama Listrado, mas A Vida é Bela, sim, né? Em que o pai cria todo aquele contexto, e um outro filme que é do Will Smith, que ele cria uma cena também com o filho do dinossauro, ele vende máquinas, agora me fugiu o nome do filme, mas é o que o menininho perde o boneco na rua. É encantador, o pai não tem emprego e ele também cria ali uma né, só para a gente pensar como o lúdico ajuda a criança a construir, não que ela não vá ter contato com a realidade, ela vai sim, tá? Isso elas já têm de sobra, mas é uma forma de se sustentar enquanto ser humano. E aí eu trouxe... O que se chama A Procura da Felicidade. Isso, exatamente. Desculpa aí a falha da memória, mas quem não assistiu, assista. O Google me ajudou. Eu não lembrei, não. Ótimo. E então assistam esses 2, A Vida é Bela, né, e A Procura da Felicidade. E aí, eu trago essa mulherzinha aqui, em especial a professora Constance Camille, mas também a Retta Davis, que tem uma contribuição muito grande na linha piagetiana. Tem esse outro livro aqui que chama O Currículo Construtivista na Educação Infantil, que eu também recomendo, mas como a gente está falando de jogos, né, então este livro
dentro da perspectiva piagetiana, ela vai trazer todas as contribuições de Piaget, mas ela também põe o toque delas duas, enquanto estudiosas, né, dessa teoria, e ela vai falar de uma nova forma de organização. Ela traz, dentro desse livro, o valor cognitivo dos jogos, mas muito mais que só o cognitivo, o valor moral, ético, e eu vou falar deles daqui a pouquinho. Mas, assim, só reforçando aquilo que eu falei, mesmo a criança sendo egocêntrica, né, há um ganho, elas defendem que há um ganho muito grande em relação às brincadeiras de regras, iniciando com os 4 ou 5 anos, né, que ajuda nesse processo de descentração. Só para vocês verem, ela chega, por exemplo, ela explica as brincadeiras nesse livro, e ela vai dizer, olha só o que eu estou ensinando, né? Acerte o rabo do burro, por exemplo. A criança vai ter noções de regras coletivas, ela vai ter que esperar, ela vai perder ou vai ganhar, né? Ela vai perceber a ação do outro, ela, né, nesse momento que vai atingir o rabinho do burro, ela vai fazer uma coordenação visomotora, ela vai começar, vamos dizer, provocar as estruturas espaciais. Então, dá para a gente pensar que, às vezes, você escolhe uma brincadeira ali no planejamento sem muita ação, sem muita, vamos dizer, tomada de consciência, e olha como que é importante. Porque quanta coisa que uma brincadeira traz, né? Quando a gente passa a nomear o que tem por trás das brincadeiras, a gente descobre muitas coisas, tá? Então, essas autoras, elas vão dizer, olha, eu desenvolvo a questão da autonomia, em que a criança consegue sair desse momento um pouquinho de pensar a regra só sob a perspectiva do outro, ela começa a pensar ali. Eu desenvolvo capacidades sociais, né, da brincar no coletivo, de saber esperar, né, de controlar minhas frustrações ou minhas alegrias, de perceber o meu sentimento nessa brincadeira. Eu faço o tempo todo relações, então eu estou desenvolvendo aí meu lado intelectual, meu lado cognitivo, porque eu faço relações, eu comparo, né, eu incluo, eu classifico, tá? Eu estou desenvolvendo aí conhecimentos do lado físico, no sentido de conhecer os objetos, as propriedades dos objetos, né? Como eles são, duro, mole, mas eu também estou me desenvolvendo fisicamente, em termos de movimento e estrutura física, né? E ela fala desse lado político, do valor dos jogos, porque nessa ideia de concepção de direitos que a criança tem numa brincadeira coletiva e os seus deveres. Então, e que tudo isso a gente leva para a nossa vida, essas estruturas, essas habilidades que a gente está constituindo, a gente leva para a nossa vida. E assim, só para vocês ficarem curiosos, ela traz todas essas classificações de jogos ali, tá? Alvo, corrida, perseguição, jogos de esconder, de adivinhação, jogos de comandos verbais, cartas, tabuleiros e outros que não se classificam em nenhuma dessas, e vai dizendo de cada um por que é bom esse brincar, por que é bom esse jogar, tá? Então, para a gente pensar, né, nessa interação. E outra pessoa que eu não poderia falar, embora ela utiliza Piaget, mas ela não é só piagetiana, porque ela é uma estudiosa da questão dos jogos, das brincadeiras no Brasil, a professora Chizuko Kishimoto, professora da USP, né, ela coloca muito isso, olha, é um direito da criança brincar, né, a criança, ela é cidadã, lembra? A gente vai hoje discutir um pouquinho sobre essa perspectiva da criança cidadã, da criança como sujeito de direitos, e direito ao lazer é garantido constitucionalmente pelo ECA, tá? E por isso ela tem direito a ficar livre para o brincar e a ter brinquedos, né? Em tese, todas as crianças deveriam ter esse direito, né? Aí entra em outra reflexão, que infâncias que estão acontecendo de fato,
tá? Mas ela fala o que é o brincar. Esse brincar, ele fala de protagonismo, né? Essa tomada de decisões que a criança tem que fazer o tempo todo, né? Eu tenho que escolher, eu tenho que selecionar, eu tenho que agir, tá? E aí outra coisa que ela traz de importante para a gente pensar, que o brincar, todo mundo acha, brincar é uma coisa muito natural. Não, nós aprendemos a brincar com o outro. Então, o papel da escola hoje é fundamental. Ele é o transmissor desses conhecimentos de gerações passadas. Se eu, mais velha, alguém aqui teve mais oportunidade de brincar na rua, de aprender várias brincadeiras com as crianças maiores, né, ou com alguns adultos, hoje as crianças estão muito mais restritas a isso, aos quintais cimentados, né, e tudo mais, e que a escola tem um papel fundamental nesse processo, tá? Então, para as famílias agora, neste momento de isolamento, otimizar os espaços disponíveis para preservar a segurança das crianças. É muito complicado. Uma pequena varanda, uma cadeira com um lençol por cima, usando essa questão do Piaget, dos jogos simbólicos, da imaginação. É complicado, é difícil para as famílias, mas é possível. Não precisa ter um campo de futebol. Não, é olhar assim, ó, dentro do que temos, o que podemos, né? Isso. Então, dá para dar, como a Karina colocou, libera uns lençóis para as crianças, libera, né, alguns objetos que você percebe que ela tem interesse, porque não tá fácil. Eu acho que uma das tristezas que eu mais tenho em relação à pandemia é esse amor infinito que as crianças têm criado sobre as telas. E eu estou ficando aqui já angustiada que o tempo nunca é suficiente para tudo que a gente quer falar. Mas vamos lá. Volta só um pouquinho. A Kishimoto, olha só, por isso que ela vai fazer 4 categorias sobre brinquedos e brincadeiras, tá? Então, ela vai falar desse brinquedo educativo, que no último encontro eu expliquei, olha, precisa, mesmo que eu traga de forma intencional, é um dominó, é um joguinho de montar, eu preciso garantir o prazer, né? Não adianta eu falar, não, mas eu estou favorecendo a função educativa, eu estou desenvolvendo, não, mas se não existe o prazer, a ludicidade, não é válido, tá? Esse brincar, porque ele está atendendo só ao seu objetivo, e a criança, né, não está sentindo prazer nisso. A outra classificação, ela pega, olha, as brincadeiras infantis tradicionais, que são as brincadeiras populares, que a gente aprendeu aí na infância, que a gente está levando, graças a Deus, são os professores que estão fazendo esse papel, né? O lenço atrás, a amarelinha, o saquinho, as 5 Marias, a corda, o elástico, são as brincadeiras, né, tradicionais, que fazem parte aí da cultura popular brasileira e da cultura do mundo. Quando a gente começa a estudar sobre brincadeira, a gente percebe que outros países brincam dessa mesma forma, com outros nomes e tudo mais. É muito legal esse universo para as pesquisas. As brincadeiras de faz de conta, que a gente já falou, e por último, só volta um minutinho, as brincadeiras de construção, tá? Que ela vai chamar esses jogos de construção aí também, né? Que ela classifica dessa maneira. Por isso que é interessante a gente começar a perceber alguns autores e as suas diferenças. E aí, eu quero só mostrar para vocês, dentro do nosso currículo, né, dos marcos curriculares, e que agora a gente vai nomear como currículo da educação infantil, nós já temos o documento pronto, que ele está em fase de finalização. Ele traz toda a fundamentação teórica sobre a importância do brincar, e a gente faz uma indicação de idades. Pode passar, Karina. Eu não vou detalhar tudo isso, mas a gente faz, eu vou passando, porque aí eu vou chegar onde eu quero, até pela questão do tempo, mas a gente faz toda essa indicação, ó, qual brinquedo é melhor,
o que é mais válido para a criança, que pensamento que ela tem neste momento, o que eu posso utilizar. Então, a gente faz essa indicação pelo currículo. É um trabalho que nós temos desenvolvido há muitos anos e se aprimorando, desde 2005, quando a gente iniciou lá essa discussão sobre o currículo e para formalizado, sistematizado. Ó, eu trouxe uma foto em homenagem à Karina, mas eu acho que esse merece uma dedicação, né? Essa ideia do cesto do tesouros, que é uma ideia da volta ao retorno à simplicidade, aos objetos que as pessoas têm em casa, para os bebês explorarem, tá? Então, na faixa etária de 0 a 1, de 1 a 2, isso é muito legal, porque eles curtem muito, tá? Nós vamos só mostrar, tá? Então, não vou detalhar, não vou ler, mas que vocês entendam que existem algumas coisas. Essa brincadeira aqui, a garotinha tá com uma caixa de ovo e cotonete, que foi furado ali para ela inserir, para ela contar, né? Mas olha, a interação do adulto aqui, a conversa é fundamental, até porque determinados objetos também a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas entender que as crianças nessa idade, ela precisa conhecer as funções sociais dos objetos e ela está se apropriando aí, e é o adulto que vai ter esse papel muito importante. Então, aqui, ó, também uma relação que a gente encontra no nosso currículo, que vocês terão acesso em breve já formatadinho, tá? Mas isso, quando a gente se propõe a fazer pesquisa sobre o brincar, a gente encontra. Tem um livro da Santa Marli Pires, chama, acho que é Brinquedos e Infância, que também tem toda uma indicação para vocês. Pode passar, tá? A ideia do circuito motor, como é importante, né? A criança, as descobertas das possibilidades corporais, como é legal isso, tá? Pode passar. E aqui, aquilo que eu já falei, eu não vou explorar de novo, mas as indicações que a gente faz na fase pré-operatória, que é essa brincadeira do jogo simbólico. Eu abandono o brincar do exercício, o jogo do exercício. Olha, a Beth foi minha aluna lá em Promissão. Beijo. Não abandono. Então, eu tenho o jogo simbólico, o jogo de regra e o jogo do exercício acontecendo simultaneamente, né? Porque eu levo as crianças no parque, eu estou promovendo o quê? O jogo do exercício, tá? Pode passar, Karina. A gente vai estourar só alguns minutinhos, mas tá? Não tem problema. Tá? Eu só quero falar, porque quando a gente entra na brincadeira simbólica, no jogo de faz de conta, a gente entra numa esfera extremamente importante para os educadores compreender, né? Esse é um dos comportamentos que vem com força total aí na fase pré-operatória, entre outros, né? Que é a imitação, o desenhar, a escrita, né, o jogo simbólico. Então, eu coloquei aqui o que quando a criança brinca, ela traz a imagem mental, né, a imitação diferida, que é assim, ela imita uma cena que ela acabou de ver, né, então ela reproduz aquilo, e o jogo simbólico, que é essa representação livre que ela traz, tá? E aí a gente vai finalizando um pouquinho, mas já chegando mais para o final, da ideia dos brinquedos não estruturados, que a gente tem falado, a Karina também provocou vocês. Eu defendo, até na minha tese, que as crianças precisam ter toco, tecido, caixa de papelão, sucata, né? Essas caixas de feira as plásticas são incríveis, porque as crianças criam, sobra nesses materiais elementos para as crianças pensarem e agirem, porque nada é determinado, né? Nada está posto. Mesmo os brinquedos estruturados, a gente sabe que as crianças subvertem, mas esses dão mais chance ainda para as crianças agirem, né? Pedrinhas, sementes. Então, eu posso ter na minha sala de aula um espaço para isso. Outro momento que eu acho que a gente tem que refletir é cuidado,
né? Porque às vezes a própria escola também acaba, vamos dizer, fortalecendo essa ideia do brinquedo midiático, que eu tenho que ter os super-heróis, a brinquedo X, a boneca tal, tá? Primeiro que a gente não percebe esse mercado bilionário que tem por trás e que está bombardeando as crianças com publicidade, agora não mais tanto na TV aberta, mas os canais de youtubers e tudo mais, que prendem as crianças de outros momentos, ou mesmo as TVs por assinaturas, que tem aí esse bombardeio de propagandas, tá? Os brinquedos em série, né? Eu tenho um, mas eu quero ter o outro, volta um pouquinho, tá? Por exemplo, coleções. Por exemplo, Kinder Ovo, a criança vai sendo levada a essa questão da indução de querer mais, porque ela não se satisfaz, tem o desejo provocado para ter o outro, tá? E aí eu coloquei uma foto, né? Esse brinquedo eletrônico, mecanizado, ele deixa pouca margem para a criança agir. Lembra que eu falei, olha, a principal ação da criança é o agir nesse brinquedo, em que a boneca come sozinha, fala, faz cocô. O que a criança tem que imaginar se tudo está dado? Tá? Então, menos diretivismos, menos excessos. E aí, uma coisa que eu venho percebendo como é extremamente importante é essa criança em contato com a natureza. Essa semana eu recebi uma coisa de um amigo, da Lídia Ortélia, falando: a criança precisa de duas coisas, de outro menino, né? De outro menino, no sentido de um companheiro, de uma companheira para brincar, e da natureza. O resto, ela se vira, tá? Existe um livro também bem bacana de um médico que ele já fala desse déficit de natureza, de excesso de tecnologia, que as crianças, inclusive tem CIDs agora, de excesso de tecnologia, o CID-11, se eu não estou enganada, que coloca esse problema muito sério, tá? E eu vi uma frase também muito importante que diz respeito a esse contato com a natureza: descascar mais e desembrulhar menos, né? As crianças precisam de ações criativas e todos esses elementos naturais, a terra, o ar, né, a água, faz a criança também se acalmar, tá? O tempo do brincar, a gente está já encerrando, né? Mas pensar que às vezes a gente tem que tomar cuidado nessa flexibilidade das planilhas, das coisas. Olha, como é que a gente organiza esse tempo do brincar? Se você está percebendo que ali existe aí uma trama, uma narrativa, né? Faz a flexibilidade, a criança está ali nesse processo, tá? E que a gente tem que verificar mesmo. Qual é? As crianças menores têm um tempo de concentração menor, as crianças maiores precisam de um tempo maior, né? Como é que você sente o prazer desse brincar com as crianças, tá? Então, refletir um pouco sobre isso, tá? Um outro dica que eu dou em relação, quando eu vou apresentar uma brincadeira, que eu faça com as crianças uma roda de conversa, né? Que eu leve, não toda hora, porque isso fica muito ruim, mas em alguns momentos, ao registro dessa brincadeira é uma forma de reconstruir num outro plano simbólico essa brincadeira, e isso é fundamental, né? Então, eu faço a roda para explicar, tem o momento do brincar, que se você achar que deve fazer algumas intervenções, mas depois fazer um registro disso, ou mesmo uma roda de conversa, é muito legal. E essas são dicas dessas autoras aqui, a Esmolha, a Diniz e a Cândido, que vai falar naquele livro Brincadeiras nas aulas de matemática, que é muito legal, mas que isso serve para qualquer brincadeira, tá? Bem, eu acho que é o último slide que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Eu tinha preparado, mas assim, para encerrar mesmo, né? Mas eu conversei com a Karina, pode ser um HTPC, né, Karina? Com mais tempo, uma relação mais assuntos para explorar de você.
mais íntimo, mais para a gente falar um pouquinho até, e eu vou tocar nesse assunto com as meninas da creche essa semana sobre a ideia do exercício, vamos dizer, das habilidades psicomotoras do brincar, como é importante, né? Mas uma frase que eu também terminei, né, na aula passada, que brincar não é perder tempo, é ganhar tempo. É ganhar tempo. A criança precisa deste momento que é único da infância para desenvolver tantas estruturas emocionais, cognitivas, sociais, e que se a gente não fizer com qualidade, a gente vai ter um fruto negativo disso, tá? Eu gosto muito das coisas que o Instituto Alana também oferece para a gente pensar esse brincar, né? E eu ouvi um tempo atrás, assim, a ideia de que o buscar de dentro para fora, tá? A criança precisa exercitar a sua intuição, que é essa capacidade de sentir as coisas, né? Pela visão, pelo olfato, pelo gosto, pelas sensações, e tudo isso ela vai processando, né? Mas a gente tirar um pouco, né, dessa ideia só do brincar com o plástico, do brincar do brinquedo pronto, mas dela perceber, né, se perceber como ser humano e perceber o outro nessa relação, tá? É muito legal. Oi, amore, já vamos... Não, nós já passamos 2, 3 minutinhos do tempo, mas não tem problema, porque tem alguns comentários que são muito pertinentes e que a gente precisa passar os olhos, né? Tem algumas pessoas que eu não conheço, você já cumprimentou aqui, a Beth. A Beth é de Promissão, que legal. Seja muito bem-vinda. E as meninas das redes das nossas cidades vizinhas, Cafelândia, Guaiçara, ó, Karina Vec, ó, eu já quero a parte 3. Karina, vamos fazer um HTPC para fazer esses trabalhos. Professora Cristiana, da Emeisane Bertin, sempre realizamos reflexões com os responsáveis, né, com a importância do brincar. É um diálogo que as nossas professoras têm feito, Denise, em não encartilhar as nossas crianças, em não só imprimir desenhos para que ela fique sentada, né, falando para o pai poder ter sossego. O objetivo não é esse. Através das brincadeiras, as crianças constroem os conhecimentos, né? Realizam hipóteses, treinam papéis futuros que vão levar para a vida toda. Não, eu estou lendo aqui a Elisete colocando, né, fazendo um comparativo também com a cultura indígena, mas é isso, esse brincar, né, que tem que ser, e a Cristiana está muito, muito certa nesse processo, e a gente falou bastante disso na aula passada, né, no encontro passado, que os pais não têm nem, vamos dizer, nem a obrigação de saber, embora enquanto pais a gente busca muito conhecimento também, mas enquanto nós, pedagogas, temos a escola tem essa função social de transmissão de conhecimento, e isso que a Cristiana está dizendo é essencial, porque nós precisamos mostrar. Eu conversei esses dias com uma mãe, né, como a perspectiva de uma mãe, mas essa tarefa mas de observar, eu falei, não, mas é isso que é legal, mãe, mas para ela, mas fazer os números e fazer as letras, essa foi mais legal, tá? Então, como a gente tem que tomar esse cuidado e também mostrar para eles, olha o que você está proporcionando para sua criança quando você faz isso, né? Você está ajudando ela a formar estruturas cognitivas, emocionais, sociais, e isso é fundamental, né? Então, brincar é coisa muito séria, tem que ser levado muito a sério e a gente não pode ter o discurso da mesmice e do senso comum que também os pais já têm, o senso comum já tem, a gente tem que superar. Educação é fazer ciência, a nossa ciência
tem que se pautar nas coisas que o cotidiano estão nos provocando. Por exemplo, é o brincar, que é pauta fundamental para a educação da infância? Então vamos nos debruçar e vamos estudar. Eu nem abordei muito, falei na aula passada, mas assim, olha, eu estou percebendo uma relação de bullying ou de racismo, então, nas relações de brincadeira, então, como é que a gente vai se debruçar sobre esse brincar e sobre, eu estou percebendo um medo, né, um desencorajamento de algumas crianças em cima da outra, em relação a algumas coisas que precisam ser vencidas na hora do brincar. Então, vamos estudar como é que eu ajudo essa criança a colocar para fora esse sentimento e tal. Então, entender que a ciência da educação precisa estar mais presente na sala de aula e que nós temos esse poder, né, de olhar para a prática, né? Um comentário da Elisângela que eu acho importante, porque faz parte da angústia que elas têm compartilhado comigo com relação aos brincares, né, para as famílias, que, em geral, as mães, né, não se interessam pela repetição das brincadeiras. Quando repete o jogo, a atividade, o retorno tem sido menor, a devolutiva das famílias tem sido menor, na terceira realização, quando o pai precisa repetir. Então, ela entende que é importante, mas a realidade tem mostrado que as famílias se envolvem menos. Elisângela, eu falo para você agora, vamos pensar em sequências didáticas, vamos pensar em gradação de dificuldade para essas atividades suas, né, Dê? Exatamente. E também essa informação que precisa chegar aos pais e de repente, eu sei que tem gente se esforçando demais, né, pelas redes sociais, na escola do meu filho também, elas escrevem o objetivo de cada, né, mas talvez, além de escrever, falar, olha, repita essa brincadeira. Você sempre fez um bolo muito bem, ou você precisou fazer o bolo várias vezes para ir se aprimorando? Você sempre passou uma roupa ou fez uma coisa muito bem logo nesse primeiro momento? Né? Olha que legal, a Lúcia Lima é de Tamandaré, Almirante. Ela Parabéns. Tem acompanhado as nossas falas, então eu vou terminar só mais 2 comentários, nós passamos alguns minutos. A Lúcia Lima tem nos acompanhado e os colegas lá da rede dela também. A nossa secretária, Denise, ela manda um abraço aqui para você. A gente não sabe quem faz o comentário, né? Às vezes ela fala, quem é a Denise? Qual Denise? Obrigada, Denise, pela oportunidade também. A nossa diretora, Fabiana Pereira, que ela acredita no brincar. Brincar não é brincadeira, brincar é desenvolvimento pleno. E aí, com a fala da nossa diretora, eu passo a palavra para você encerrar, Dê. Exatamente, né? Brincadeira é um chavão que circula, às vezes, na academia, mas que a gente precisa levar. Brincadeira é coisa seríssima. É muito triste essa infância que não pode brincar, ou essa infância que está destinada a brincar exatamente só com objetos eletrônicos, e isso vai ter um preço e um impacto muito forte lá na frente, tá? Então, assim, que a gente possa, porque tem tanta coisa mais para falar do brincar, né, que a gente possa ficar sempre instigado a pensar, né, a Sandra é professora em Getulina, né? Acho que é de Getulina. Trabalhei com a Sandra também, mas assim, que a gente possa sempre pensar, né, nesse brincar, que ele além de tantas coisas, ele é terapêutico para a criança, né? Então, eu agradeço, Karina, a oportunidade. Eu falo, mesmo que a gente ache que a gente... Não, eu sempre estou querendo descobrir mais e saber, né, para passar um pouquinho melhor, mas que eu sempre me encanto com essa possibilidade da gente poder discutir, né, mesmo que, assim, à distância, de coisas que são tão importantes, né? Nessa semana eu vou falar também com as atendentes, mas aí é um curso, mas a gente pode voltar depois no HTPC com as meninas para falar dos cantinhos, né,
para falar da Maurina falou dos psicomotricidade. cantinhos nos comentários. A gente tem várias formas de pensar esse brincar, né? Mas muito obrigada, Karina, também. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E meninos, 2 convites. Hoje nós ainda temos aqui nesse mesmo bate-canal, né, o ECA, uma discussão, uma retomada com convidados, sob a responsabilidade da Denise Rocha. É um HTPC coletivo da nossa rede, as nossas professoras participarão, então todos estão convidados hoje às 18 horas, aqui pelo Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Lins, e amanhã, às 10 horas, nós temos a professora Elisete, que retoma a conversa da semana passada, especificamente sobre Covid, né? Então, é imperdível. Os 2 encontros são imperdíveis. Eu vou fazer propaganda aqui. Exatamente, não percam. Hoje tem vários aspectos que serão trabalhados hoje sobre o ECA. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Muito obrigada, espero vocês à noite. Beijo. Até mais tarde, Dê. Muito obrigada. Até mais tarde. Um beijo. Beijo.